Esse episódio só foi possível de ser trazido até você graças à parceria do Podnext com a plataforma de hospedagem Anchor. Se você não conhece ou nunca ouviu falar do Anchor, é a plataforma mais fácil de gravar o seu podcast porque é uma plataforma totalmente gratuita que oferece ferramentas de criação para gravar e editar seu podcast diretamente do seu celular ou computador. Além disso, o Anchor automaticamente irá distribuir o seu podcast para que você seja ouvido no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e demais agregadores. Ou seja, tudo o que você precisa para fazer o seu podcast num só lugar. Então baixe agora mesmo o aplicativo gratuito do Anchor ou acesse anchor.fm para se juntar a nós na podosfera. Repetindo, acesse anchor.fm e boa sorte! Podnext. Fala galera, estamos aqui para mais um dos especiais de férias do Podnext. Seguindo nossa ideia de buscar as colunas, né, que montam o esqueleto do nosso programa, hoje a gente tem uma que é fundamental, que é a do meio ambiente. Então vamos falar da situação brasileira e muitas outras coisas, técnicas e econômicas. Então, para isso, tô eu, JP, e deveria estar vestido de verde, mas não tô. Salve, ouvinte, salve, JP. Aqui é Gustavo Rebelo e é hoje que eu entro para a lista dos detratores do governo. Olá, galera. Isabela, diretamente do Rio. E hoje a gente vai ter uma série de medidas alternativas aqui. Então, a gente vai contar maracanãs, fencas, várias medidas alternativas. Se preparem aí para o conversor de medida. Legal. E para esse assunto importantíssimo, temos logo dois convidados especiais. O primeiro deles é o Fernando Fencas, do SciCast. Bem-vindo aí, cara. Valeu, JP. Obrigado pelo convite, gente. É um prazer estar aqui. E um prazer ainda melhor quando vem falar mal da área ambiental do governo, que é algo sempre que dá um prazer, assim. É a hora do descarrego, quase. É um prazer meio masoquista, né? É sádico, né? A gente tem poucas alegrias durante a pandemia, essa é uma delas. Nossa, legal. E o outro convidado é mais do que uma pessoa, é quase como uma entidade aí na internet. Bem-vindo também, Pirula. Opa, eu agradeço muito aí o convite, né, já que vão ter várias medidas alternativas aí no podcast, então já vai ter aí um pirula de duração, pelo menos, né? E eu gostaria de estar com a mesma animação do Fencas. Na verdade, eu tô meio deprê, mas isso não vai me impedir de descarregar meu óleo. Muito bom. Bacana. Então vamos logo pro programa que tem muita coisa para percorrer. Bora pro programa, JP. Bora, gente. Olá! Hoje vamos falar sobre o impacto da pecuária na Amazônia. Essa atividade econômica é responsável por mais de 80% da derrubada das árvores na região. O consumo crescente de proteína animal no Brasil e no mundo faz com que áreas florestais sejam queimadas ou desmatadas para dar lugar a pastagens ou plantações de soja e milho usadas como ração na alimentação de bois, porcos e frangos. Parece que foi outro dia, mas já estamos há 2 anos do governo Bolsonaro. Um governo que tem sido polêmico em várias áreas, talvez, né, uma das mais de todas, onde a porrada não é nem só interna, é externa e interna, é na questão do meio ambiente, onde ele colocou um ministro, né, vindo de uma área meio esquisita, de lobbies e pecuaristas. Então a gente vai repassar aqui por tudo o que está acontecendo nesse momento e qual é o cenário. Acho que primeiro a gente pode começar por isso, né? Qual é o cenário, Gustavo, em números, né, da questão ambiental no Brasil? Isso, JP. Vamos primeiro definir algumas coisas. A gente vai estar falando aqui da Amazônia Legal. A Amazônia Legal, se você não sabe, ela inclui o Acre, o Amapá, o Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e o Tocantins. E para começar o debate aqui nessa nossa banca, eu sugeri ou propus, vamos dizer, uma avaliação do que foi esse governo Ricardo Salles de 2 anos à frente do Ministério do Meio Ambiente.
Deixa eu abrir aqui o dicionário de sinônimos para péssimo. Pra gente não ficar repetindo as mesmas palavras. Só isso. Eu ainda vou me reservar, eu tenho alguns nomes. Bom. Olha só, eu ia falar que esse é um podcast de família, mas não é muito não, mas pode... A gente tem que só lembrar, quando a gente pensa no péssimo, que é péssimo pra quem. Isso convém em algum momento do programa a gente fazer essa separação. Eu tenho achado que a quantidade de pessoas que se beneficiam disso daí está diminuindo cada vez mais. Esse é um dado importante que deveria sinalizar a mudança de comportamento, né? Mas, enfim. Eu acho que é uma discussão que a gente vai ter mais ao longo do episódio, mas eu tô absolutamente de acordo com o Pirula. Tá chegando num ponto que nem mesmo o lobismo agro, que era em geral mais associado com o avanço contra questões ambientais, nem ele tem se beneficiado ou tende a se beneficiar nos próximos anos. Então, assim, é péssimo de forma generalizada mesmo. Exatamente, Fencas. E, inclusive, eu vou aproveitar essa sua deixa, essa questão de... Porque a imagem do agro não está muito boa, né? E ela vem justamente por conta de dados do INPE, dados específicos do PRODES. O PRODES, para quem não sabe, é o Programa de Cálculo do Desmatamento. Ele é baseado em mapeamento por satélite e realmente, a partir dali, você consegue extrapolar e fazer um cálculo de quanto foi desmatada essa área da Amazônia Legal. Então, trazendo aqui alguns dados, eu tomei a liberdade de criar uma unidade nova, que é o Maracanã por minuto. Porque é muito difícil você falar em quilômetro quadrado. Por isso, entendeu? Hectares, né? As pessoas não lembram direito. Não dá para enxergar 1 quilômetro no horizonte. Imagine um quadrado do tamanho de 1 quilômetro, né? Então eu criei o Maracanã por minuto. E aqui eu trago alguns dados aqui para a gente poder discutir, que é o seguinte: em 2003, 2004, estava sendo desmatado aproximadamente 7,5 Maracanãs a cada minuto. Esse número veio caindo. Em 2007, 2008, por exemplo, estava em 3,5 Maracanãs por minuto. Em 2017, 2018, ficou ali mais ou menos em 2 Maracanãs. Só que começou 2018, 2019, já subiu de novo para 2,5. E ontem, segunda-feira, foi anunciado o último dado de desmatamento do PRODES. Calculou-se aí aproximadamente uns 11 mil quilômetros quadrados, o que dá, na nossa unidade aqui, 3 Maracanãs por minuto, jogando os dados de volta ali para 2005, 2006. 2005 ainda não, tá? 2006 por enquanto. 2006 pode. É que depende também, eu não sei se eu acredito muito nesses números, mas a gente vai trabalhar com o número oficial, que é para não ter muita polêmica. Já tem muita polêmica, não precisa mais, né? Uma pergunta aqui de um leigo total em algumas coisas dessa área aqui. Você tá falando de Maracanã por minuto, né? Uhum. E você tá me dando que ao longo do tempo é uma coisa contínua. Não é que parou-se de desmatar. É contínuo, só muda o número pra cima e pra baixo. Sim. O que o pessoal da área considera aceitável? Já que não tem como paralisar, o que considera aceitável aí de Maracanã por minuto? Porra, 0? O número mais próximo de 0. Pois é, mas 0 não aconteceu nos últimos 18 anos. Então alguém tem que estar confortável com algum número, porque 0 não vai acontecer, né? Eu também acho que 0 é utópico no Brasil, não? Mas estava chegando, estava caindo bem, né, JP? Como a gente falou aqui, chegou a 2, ainda é muita coisa. Era possível reduzir isso para baixo de 1, com toda certeza. O civilizado, o esperado fora da barbárie seria 0. E assim, é aquela coisa, é a pergunta: quantos assassinatos são aceitáveis no ano? Aceitável nenhum, né? Agora, quantos você consegue evitar? Aí é outra pergunta, o quanto a gente consegue evitar. De fato, eu não me lembro agora se foi 2011 que foi o recorde de menor desmatamento da década. Acho que foi 2011, alguma coisa assim. Porque a partir de 2012 foi o novo Código Florestal e aí voltou a dar uma subidinha. Então qual é o número de 2011? Alguém tem aí? É metade, seria o que a gente falou aí, mais ou menos 2 Maracanãs por minuto, um pouco menos de 2. Então, com esse número, a gente pelo menos pode dormir sem pensar que, vai morrer seco amanhã? Ou não? Eu acho que mais do que o número é a tendência, né, JP? Tem duas coisas que a gente tem que falar aqui. Primeiro, sempre quando você vem criticar agora o atual governo, uma
justificativa, uma desculpa recorrente que falam mas ainda é muito abaixo do desmatamento no Lula, que foi de fato o pico. Quando você atinge lá 2004, 2005, você tem desmatamentos realmente relevantes, de fato, numericamente muito superiores. Só que durante a gestão do Lula e no início da gestão Dilma, a gente teve um fenômeno que foi, enfim, lá fora chamam muito de decoupling, né? Aqui em português seria desacoplamento, seria a tradução melhor. Que durante o início da década de 2000, o Brasil experimentou um crescimento econômico muito significativo. E se você for pegar o índice de desmatamento do Brasil com os dados meio porcos que a gente tinha na década de 80, 90, início de 2000, você tinha mais ou menos uma causalidade aí, uma correlação no mínimo, né? Quanto mais crescimento econômico, você tendia a ter mais desmatamento. Só que, na década de 2000, depois desse pico, aconteceu pela primeira vez, de forma mais explícita, esse desacoplamento. Você continuou mantendo um crescimento econômico muito expressivo no final da década de 2000 e, ao mesmo tempo, uma tendência de diminuição de desmatamento. Ou seja, você conseguiu inverter essa lógica. E aí, quando você chega no início da década de 2010, você tem a nossa baixa histórica com um crescimento econômico dos mais expressivos nos últimos anos. Foi aí um pico de crescimento. A gente tem que lembrar que foi um momento... o Cristo Redentor decolando lá na capa da The Economist, né? É isso, é esse o momento em que você tem o menor. Então, de fato, não existe... eu acho que essa comparação com o quanto é aceitável de homicídio é um pouco essa lógica também. O aceitável é de matamento zero. Inclusive, ONGs trabalham com o termo de... deforestation free, né? Eu quero fazer uma produção agrícola sem nenhum tipo de desflorestamento, sem nenhum tipo de desmatamento, sem nenhum tipo de conversão de terra. Esse que é o ideal. Você mira no ideal para você ver o que no real você pode alcançar. E era essa a tendência. Agora, o que a gente vê, principalmente no final do governo Dilma e durante o governo Temer e agora acelerando no Bolsonaro, é a inversão do decoupling. Ou seja, você está com uma estagnação econômica e, ao mesmo tempo, um crescimento acelerado do desmatamento. Ou seja, é o inverso do que tinha acontecido há 10 anos atrás. Daí, um cenário de ainda mais terror. Ou seja, você não está nem gerando crescimento econômico com isso, pelo contrário. Eu acho que também uma das coisas que mais assusta nessa questão do governo Bolsonaro é que o discurso é de a passar boiada, né? Tanto que é esse o termo. Então, é diferente de outros governos que poderiam ter agendas que falharam ou que tinham lobbies por trás e, né, a agenda não andou. Eu acho muito diferente de você ter um ministro do meio ambiente que tá lá pra ajudar o desmatamento ou pra atrapalhar essas medidas. Eu acho que isso também é muito significativo, essa mensagem política que é dada por cima desses números que, na verdade, só vai reforçar que o que eles gostariam de fazer tá funcionando, né? Essa comparação com o número econômico, a gente pode ter uma leitura até de que, de repente, a economia estava menos cativa desse tipo de negócio que depende do desmatamento também, né? Tinha outros setores que estavam mais pungentes, mais, né, vigorosos, então não dependia tanto de fazer esse tipo de ação para equilibrar contas na cabeça dos caras, né? Tô falando aqui tentando entender a cabeça dos caras. Para equilibrar contas, né? A gente tem que lembrar que teve um evento muito relevante, que foi assim, quando que começou esse desmatamento recorde que o pessoal fala do governo Lula aí, que realmente foi muito feio. Não é o recorde, hein? O recorde foi do Fernando Henrique, pelo menos dentro das medidas, né, como acho que foi o Fencas que falou da gente confiar nesses dados, mas a princípio foi o Fernando Henrique. No caso do desmatamento do Lula, foi principalmente por causa daquele efeito Blairo-Maggi, né? O efeito lá que transformou o Mato Grosso em Mato Fino, né? A gente teve ali a perda de, sei lá, 50% das florestas do Mato Grosso em, sei lá, 2-3 anos. É uma coisa assustadora, assim. E isso se deveu, entre outras coisas, à chegada aqui no Brasil de empresas de soja. A Cargill foi a mais... O Cargill, não sei como as pessoas pronunciam, foi uma das mais relevantes, né? E aí o que acontece? Quando isso aconteceu, foi o boom da soja, né? Eu sei que é um termo horrível, né? Porque é uma cacofonia. Mas enfim, quando foi o boom da soja, o grande problema que rolou foi que lá fora começou a pegar mal também. Então teve a moratória da soja, foi uma coisa relevante que aconteceu também naquela época.
Vocês lembram? Sim, e fazendo um parêntese com o que você falou, Pirula, dos 4 estados onde mais se tem desmatamento, 84% de desmatamento, obviamente Mato Grosso está na lista, seguido do Amazonas, Pará e Rondônia. Tá? Só para pontuar. Rondônia que sumiu também, né? Chegou num ponto que acho que o Mato Grosso não devia nem estar na Amazônia legal, para ser sincero, mas... E eu acho estranho, e assim, é incrível que ainda apareça, porque se você for levar em conta, eu não sei como é que esses dados estão, se é em número absoluto de Maracanãs ou se é em dados relativos. Eu arredondei, é absoluto. É absoluto, porque isso já é impressionante, porque o que eu fico pensando é, ok, o Mato Grosso hoje tem, sei lá, 1/3, não, mais, né, tem menos, sei lá, 1/5 do que ele já teve de floresta, né, do começo do século. Se os cálculos proporcionais estariam sendo feitos a partir do que sobrou ou a partir do que era o total, entendeu? Sim. Então, se for levar em conta, hoje o Mato Grosso, né, não tem mais muito que tirar do coitado, né? Então, seria até esperado que caísse, né? E aí algum governador lá ia chegar e falar assim, tá vendo? Nós reduzimos o desmatamento, é claro, né? Depois que você arranca todos os dentes da boca, você arranca todos os dentes da boca, você não tem mais que cair, né? Parou de cair dente, claro, não tem mais nenhum. Isso sem contar que a gente fala muito de desmatamento amazônico, que de fato é o bioma que mais impressiona, mas o cerrado é um negócio que está sendo igualmente devastado. Você pode fazer correlação com Mata Atlântica, com várias outras. Especificamente para a soja e cerrado, porque é muito na região, né? Então você tem aí a soja no centro-oeste, né? Que aí é essa continuidade de cerrado para a floresta amazônica. E você tem uma outra região que é super polêmica, que está envolvida em diversas discussões da nova fronteira agrícola, tanto de soja quanto de pecuária, que é o famoso Mato Piba, que é o quadrilátero entre Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins. Que justamente eles têm o Cerrado, né? É também uma zona de transição entre o Cerrado e o início do Agreste, né? Do Nordeste. Mas que também, justamente por esse avanço da fronteira agropecuária lá, tem sido alvo de grande preocupação por parte de ONGs que cuidam do tema e, por consequência, mais recentemente, de financiadores nacionais e internacionais que atuam junto a essas empresas, seja por potencial corresponsabilização desse avanço da fronteira agrícola em mais esses estados, seja por questão realmente de marketing, né? De ser associado aí nessas listas internacionais que volta e meia saem, inclusive algumas que fazem uma coisa super relevante, que é é o famoso siga o dinheiro, né? Então, beleza, tem lá esse tipo de produção, esse setor que está avançando a fronteira agrícola, ok. Quem financia? É esse banco, beleza. Mas de onde ele capta? Ele capta desse banco internacional. E vem de onde o dinheiro do banco internacional? Vem do fundo de pensão das professoras da Geórgia. E aí a ONG vai lá nesse fundo de pensão e joga na cara. Vocês sabem que vocês estão financiando desmatamento. Mas são muitos elos da cadeia. Não importa, o dinheiro está saindo daí. O que vocês vão fazer para impedir isso? E isso é a prática recorrente da última década. É você fazer esse fluxo financeiro para apontar esse tipo de coisa. A moratória da soja foi exatamente isso, né? Exatamente. O Greenpeace foi atrás, ele descobriu que o McDonald's era o maior comprador de soja. Na verdade, eram as 3 coisas, né? Era a soja que alimentava o frango, que era usado pelo McDonald's para fazer os nuggets. Os caras pararam o McDonald's lá fora, né? Pararam o McDonald's, aí o McDonald's falou, tá pegando muito mal nesses lugares que tem muita gente consumindo, então a gente vai fazer. E conseguiram, né? Isso tem a ver, por exemplo, com a última crítica da União Europeia, né? Que não tá passando o acordo com o Mercosul especificamente em relação a isso. A gente já tá começando a ver bloqueio de empresas específicas pensando no bloco, né? Esse é um bom gancho pra gente voltar aqui na pauta, Gustavo, e tocar o dedo. Quais são os pontos que a gente pode apontar que tem influência direta do governo na facilitação desse desmatamento e do avanço dessas práticas? Boa, JP. Primeiro que jogaram o Código Florestal no lixo. Né? E já não era bom. E já não era... Bom, aí depois dá pra debater, né? Porque eu achei que tinha algumas coisas até que eram um pouco rígidas, viu, Pirula? Mas não vamos debater isso agora, não. Vamos só combinar que pegaram uma proposta... eu vou dizer até decente, e jogaram no lixo, né? Tinha todo um programa ali de fazer um cadastramento ambiental rural, que você estava usando
satélite geoespacial para você tirar uma foto da fazenda, aí você fala, olha, realmente tem uma área aqui preservada, olha, fazenda do fulano não tem nada, porra, então como é que faz? Não, ele tem que plantar, ele tem que rever, etc. São coisas que custam caro, então haviam fazendeiros que toparam o desafio, que investiram dinheiro para poder ter o CAR, para poder habilitar, deixar tudo bonitinho, e teve fazendeiro que falou, isso aqui não vai passar nunca, isso aqui vai mudar o governo, vai cair, eu não vou fazer esse troço, não vou gastar dinheiro com isso, e acabou. E aí veio o governo novo. E gastou dinheiro com o lobby pra ficar adiando o prazo do CAR, né? O prazo do CAR foi adiado infinitas vezes. Uhum. Por exemplo. O CAR é um negócio interessante, um comentário rápido, porque, em geral, você tem críticas, muitas de pessoas, enfim, que defendem um governo mais liberal, defendem menos intervenção e tudo mais. E, na verdade, o Código Florestal e o CAR em específico, ele deu a oportunidade para uma coisa que o liberal tende a gostar bastante, que, na verdade, você tem o potencial de mercantilizar o potencial de desmatamento, né? Então, porque a partir do CAR, você consegue delimitar o quanto você está potencialmente cumprindo de regulação do Código Florestal. Então, por exemplo, você tá numa zona de cerrado, que você tem que preservar 35% do seu lote, né? Eu tô preservando 50%, beleza. Em teoria, com o CAR, você poderia, em algum tipo de mercado de ativos ambientais, vender esse excedente de 15% para outro fazendeiro que só tá com 20% no cerrado. Se tá no mesmo bioma, em teoria, é possível você fazer isso. Então, assim, é inclusive um mecanismo de mercado para preservação, né? Então, até nesse ponto, seria interessante mesmo para alguém que estaria numa perspectiva, em geral, crítica a esse tipo de ação governamental. Exatamente. Então, passado esse desabafo, vem o outro, que foram as exonerações. Porque a primeira medida do Ministério em março de 2019 foi exonerar todos os superintendentes do IBAMA, do Nordeste, da Amazônia Legal, de tudo. Foi todo mundo para casa, uma mão na frente e outra atrás, e ficaram sem superintendentes por meses. Tanto que 20 meses depois, em novembro de 2020, o TCU finalmente falou, bom, agora que tá todo mundo aqui nomeado, a gente pode finalmente fazer uma avaliação, né? Já que finalmente, 20 meses depois, a gente sabe quem são os novos superintendentes. E aí o TCU, fazendo essa avaliação, chegou à conclusão de que pelo menos 9 dessas nomeações, né, uma por estado, que foram feitas pelo Ricardo Salles, elas não atendiam de qualquer maneira o critério técnico elaborado pelo governo no decreto 9.727 de 2019. Então, por exemplo, no critério técnico constava que o superintendente da Amazônia tinha que ter ficha limpa, ele tinha que ter um perfil profissional, uma formação acadêmica compatível, enfim, uma gama de critérios, né? Uma gama mínima de critérios, sim, né? estabelecido pelo próprio governo. Só que o governo chegou lá e falou, não vamos fazer nada assim. Eles pegaram de 9 nomeações do ministro Ricardo Salles, 7 são militares, inclusive gente que é assim, policial. Não vou nem discutir a capacidade de cada um, porque talvez dentro do ramo deles ali de segurança, de repente eles são de fato especialistas. Só que esses caras podem entender de segurança pública, mas não entendem nada de meio ambiente. Não, até poderia ser da polícia ambiental, alguma coisa assim, mas no caso não era, né? Até onde eu tinha visto. Sei. Tudo bem, mas aí essa é a mudança de comando. Mas teve também flexibilização de leis e de métodos? Sim, foi justamente a questão do Código Florestal, JP. Você retira a implementação do código. Aí você tira a superintendência, que em teoria seria quem estaria aplicando o código. Aí você coloca pessoas que não fazem ideia do que está escrito no código. Não, eu sei, mas eles rasgaram o código e fizeram alguma coisa nova? Ou simplesmente estão olhando pra ele e falando não aplica? Essa é a minha dúvida, entendeu? Estão olhando e falam não aplica. Eles não sabem nem aplicar, porque eles não sabem nem o que está escrito ali. Sim, mas não teve mudança no que pode e o que não pode. É só uma questão mesmo de olhar ou não olhar. Se lessem o documento, pelo menos já era alguma coisa, mas nem isso fizeram. Eles estão completamente ignorando o que está ali e estão vendo, mais ou menos, não, realmente aqui a gente tem que fiscalizar, mas também... E aí uma outra área ali que é importante e tal, não sei o quê, não vão pegar o cara, não, porque esse aqui tá ligado com outra coisa ali e tal, tem rabo preso e não sei o quê. É que, na verdade, o grande problema de toda a legislação envolvendo a Amazônia especificamente, mas também tem os outros biomas e tal, mas principalmente a Amazônia, é justamente o não cumprimento da lei. A lei nunca foi cumprida desde a época do Getúlio Vargas.
Ninguém nunca cumpriu nenhuma lei mais branda ou mais severa com relação ao meio ambiente. Elas só foram endurecer um pouquinho depois da Rio 92, porque aí o pessoal passou a se preocupar com o meio ambiente. Antes não tinha essa preocupação. E aí o que aconteceu foi que o Código Florestal, isso que foi considerado até uma coisa que, enfim, os liberais poderiam dizer que é uma atitude razoável, que é justamente isso. O grande problema é o governo não sabe quais são as terras dele e quais são as terras privadas. O governo não sabe. E tinha uma época que o governo, especialmente, né, no regime, né, regime militar, né, na ditadura, que as pessoas eram incentivadas. Chegou lá, passou cerca, é teu. Uhum. Então o pessoal começou a ir lá e cercar as áreas. E até hoje isso acontece, só que agora é proibido. Eu posso dar um testemunho pessoal. Eu tenho tio que fez isso. Em Rondônia e em Goiás. Chegou lá, passou cerca, é meu. E aí é interessante, porque você está favorecendo as pessoas. Então, quer dizer, de um dia para a noite, aquela pessoa não tinha nada, ela passa a ter um pedaço de terra. Tudo bem, tem todo o trabalho de fazer a terra produzir e tal, mas ganhou uma terra de graça, né? Então, você ter esse tipo de mecanismo acabou ficando cada vez mais frequente. E até hoje, o que destrói a Amazônia, em 99% do seu desmatamento, é essa prática. Chegou, colocou cerca, desmatou. E diga-se de passagem, Pirula, o CAR nada mais é do que um negócio que os Estados Unidos fez no século XIX, enterrando poste no chão e delimitando área. E a partir dali, a partir do momento que eles determinaram, olha, aqui é terra do governo, aqui é terra do governo do estado e aqui é terra que pode ser de fato explorada para a agricultura, os Estados Unidos fez sua reforma agrária quase 200 anos antes do Brasil. Exato. E o grande problema é esse. Quando foi feita essa sugestão do CAR, que aliás, a sugestão do CAR foi realmente uma coisa boa dentro do Código Florestal. Era bom e era aquela coisa, né? Tipo assim, ó, a gente vai anistiar qualquer tipo de multa que você deveria tomar por ter pego terras do governo sem autorização, mas em compensação, colocando o seu cadastro aqui, a gente sabe que você existe e a partir de agora essa terra é sua legalmente, e a partir de agora a gente consegue, né, para barrar a grilagem, né, que é o pior coisa. A gente ainda vai falar no roteiro de grilagem, né, mas enfim, não quero furar a fila aqui. Deixa eu tocar num ponto aqui. Você falou da época do regime militar. E aí agora a gente já por alto aqui já viu mais ou menos, né, quem é o ministro Ricardo Salles, por onde que ele está agindo nessas exonerações e tal. Mas mais recentemente, eu tô aqui nos Estados Unidos, mas eu tenho visto, de certa forma, o vice-presidente do Brasil, o general Mourão, falar muito sobre a questão do meio ambiente. Onde ele está aqui nesse meio aqui político dessa questão? Existe uma coisa entre os militares do Brasil que é a defesa da soberania da Amazônia, que é um medo de uma invasão de um país estrangeiro, seja ele a Bolívia, seja ele a França, não importa. Existe um medo, uma preservação da Amazônia por conta desse tipo de invasão e anexação de território. Então é uma coisa, sei lá, extremamente século XVII, tá ligado? Século XVIII, Napoleão invadindo o território dos outros. Por outro lado, ele acaba sendo o ministro do meio ambiente de fato, porque ele chama a atenção para o que está acontecendo, né? Olha, tá uma queimada aqui que não deveria estar ocorrendo. E a gente nem vai tratar de Pantanal hoje, porque não dá tempo, mas a princípio é esse tipo de coisa. Então, mas colocaram essa função para ele ou ele caiu meio que de paraquedas aí só para tentar tirar o foco do ministro? Onde está politicamente o encaixe dele? Alguém não caiu de paraquedas nesse governo? Se eu puder chutar, e aí alguém que possa me responder melhor isso aí, eu não sei, mas eu acho que foi dois coelhos numa cajadada só. Tipo, o Mourão é um cara que gera constrangimentos, né, dentro do governo, né, porque ele passa como sendo a voz da sanidade, né, tanto é que ele teve que tomar 2, 3 pitos de pessoas diferentes para ele parar de cantar de galo lá dentro e ele sempre volta, né. Basta o Bolsonaro esquecer o remedinho que, tipo, o Mourão aparece. A que ponto nós chegamos quando o vice-presidente Mourão é a voz da sanidade no governo, né? Mas desde o dia 1º de 2019, Sim. Né, dia 1º de janeiro. Não, assim, eu acho que muita gente já esperava, mas jogar isso na cara é muito louco, né? Não, e aí eu acho assim, os filhos do Jair, que são os que mais odeiam o Mourão, né, por N razões, eles tiveram, assim, já que o Salles estava gerando um problema para todo mundo, né,
como foi dito aqui, nem o pessoal da bancada do agro, nem a Tereza Cristina lá do Ministério estava curtindo o Salles, né? O Salles estava errático demais até, né? Nem o partido dele aguenta ele mais, essa que é a regra. Vocês lembram daquela cena do Cavaleiro das Trevas, que tem os bandidos, que são os bandidos terríveis, e aí o Coringa ajuda eles a roubar um banco, e aí eles dividem o dinheiro em dois. Aí ele pega e taca fogo no dinheiro. Sim. Então, tipo, os bandidos são a bancada ruralista. O Salles é o Coringa, tá ligado? Nem eles não tava servindo nem pra eles. Falou assim, não, pera, não, calma, passou. Mas não foi o suficiente pra derrubar ele, né? Não foi, mas aí não me pergunte o que tá acontecendo lá dentro pra segurar o Salles, mas eu sei que o pessoal teve que colocar ele na gaveta um pouquinho, tirar ele, não é que ele não faz mais nada, mas colocar ele meio de escanteio, e aí falou, então vamos fazer o seguinte, a gente coloca o Mourão aqui e a gente resolve o mesmo problema. Eu não sei, a impressão que me deu, eu não sou especialista nisso, posso ser que eu esteja enganado, mas... A evolução veio no início do ano, quando a gente estava no início da pandemia, e ao mesmo tempo sendo muito criticado pela falta de gestão ambiental, principalmente por países europeus. Como a gente está agora, e isso já está desde o ano passado, né, muito com relação ao acordo Mercosul-União Europeia, principalmente a França liderando esses ataques, né, contra a forma como a gente está gerindo o meio ambiente, e isso estava começando a resvalar já no agro. E aí veio realmente uma pressão de dentro do governo para que o Salles saísse, só que a ala ideológica do governo, principalmente liderada pelos filhos do presidente, gostam muito do Salles e meio que foram blindando ele, inclusive a rede social, que o presidente parece ouvir muito, parece não, efetivamente ouve muito, né, como uma força política, também blindando e tal. Então ele tava lá naquele nicho, ele, o chanceler, a Damares, o ex-ministro da Educação, era aquele núcleo ideológico que era meio que imexível. O ministro da Educação acabou caindo, mas ele acabou sendo... A forma como eles driblaram isso beleza, vamos então tirar um pouquinho ele do foco, a gente vai constituir, na verdade a gente vai reviver um negócio que não era efetivo desde os anos 90, que era o Conselho da Amazônia, que era um conselho que originalmente era uma concertação dos estados da Amazônia Legal para saber o que queriam fazer aquilo, mas não funcionava efetivamente há algum tempo. O Mourão assumiu a liderança do conselho, colocou mais 20 militares com ele, tirou outros órgãos técnicos do governo e falou, eu vou resolver isso, eu agora vou resolver. E a mensagem que o Brasil quis passar para o exterior, olha, o assunto da Amazônia é tão importante que quem vai liderar isso aqui são os militares via o nosso vice-presidente. Veja como a gente tá tão compenetrado com isso. Então, foi essa sequência de fatos que levou o Mourão hoje ser o ministro efetivo do meio ambiente hoje. E tá dando certinho, né? Segundo o sistema de alerta do Instituto, foram desmatados 108 quilômetros quadrados no território da Amazônia Legal, um aumento de 54% em relação ao mesmo mês do ano passado. O Pará foi o estado onde mais foram derrubadas árvores, pouco mais de 1/3 do total. Em seguida, vem Mato Grosso e Roraima. A pecuária é responsável por 80% da área desmatada na Amazônia. Bom, já tocamos em vários dos problemas agora vamos direcionar para ver se tem algo de positivo no horizonte que a gente pode absorver, né, Gustavo? Isso, JP, porque a gente tem que levar em consideração, e aqui também entra um pouco o papel do Pirula, tá nesse programa aqui, que é a questão da divulgação científica. E aqui a gente tem um pouco mais do que só um método científico, ou só uma inovação científica sendo desenvolvida, ou que foi desenvolvida, mas na verdade a gente tem toda uma técnica que está sendo já implementada, está dando resultado, e é 100% brasileira, que é o projeto de integração lavoura, pecuária, floresta da Embrapa, né? O que é esse tipo de coisa? Então, isso é uma tecnologia que concilia a produção do campo e a preservação ambiental. Então, a ideia é, se você conseguir imaginar, falando aqui com o ouvinte, imaginar assim, sua fazenda é um quadradão. Aí você divide o quadrado em várias listras. E aí, por exemplo, o risco da listra é um risco de floresta, por exemplo. E entre as partes que essa floresta separa, você vai fazer uma rotação ali. Pode ser soja num ano, pasto no outro, milho no terceiro, e aí depois no outro ano você inverte, você coloca pasto onde tinha soja, onde tinha pasto, onde você tinha o gado, você coloca a soja, porque a raiz da soja vai ajudar na aeração.
né, do solo que foi compactado com o peso do boi. O milho você pode vender, você pode estocar, fazer um farelo, não sei o que, e dá para alimentar o seu próprio gado durante o inverno, que é mais seco e tal. Enfim, é toda uma interação entre, né, como eu falei, a lavoura, a floresta e a pecuária. Mas isso é uma coisa brasileira, porque não é um modelo adotado no resto do mundo? Não, só no Brasil eu ouvi falar disso. Inclusive, por quê? Porque quando eu estava no Illinois, a gente estava trabalhando com melhoramento genético, a última moda, vamos dizer, entre os fazendeiros, a tendência era plantar milho sobre milho, soja sobre soja. Quase não tinha uma rotação perfeita entre milho e soja, porque a galera tá falando que tem uma semente que a raiz consegue perfurar aqui e acabou. Então você planta em cima. Então você não tinha compactação, não tinha lixiviação, porque matéria orgânica lá no meio oeste é muito maior do que no resto do país e tal. Então, assim, nos Estados Unidos eu desconheço alguém fazendo algo similar ao que foi feito o que está sendo feito no Brasil. O Gustavo falou que trabalhou no Illinois com o quê? Genética? Melhoramento genético de soja. A gente vai descobrindo um pouco que o Gustavo é um refugiado da Monsanto. Não fala isso. Mas e aí, isso é viável economicamente também? Onde que esse modelo é melhor economicamente também para a gente poder convencer as pessoas a adotá-lo? Então, em primeiro lugar, JP, é que esse tipo de sistema de exploração da terra, vou colocar assim, ele não faz diferença se você é um pequeno ou médio ou um grande produtor, tá? Não discrimina. Você vai ter benefício, não importa quanto de terra você tem. Como eu falei, existe... Por conta de toda essa rotatividade até mais, não vou falar agressiva, mas assim, mais intensiva, né, você realmente está rodando soja, pasto, milho, soja, pasto, milho. Então é muito mais do que só soja sobre soja ou milho sobre soja, do que normalmente é o que acontece. Sendo que, por conta disso, você vai ter um aumento de matéria orgânica. Você vai ter um acúmulo, seja de, vamos dizer, um adubo natural pela pecuária, ou seja, pela palhoça do milho que acaba sendo, né, destroçada quando você vai plantar outras coisas em cima, seja mesmo, como eu falei, a própria soja fixando o nitrogênio no solo e abrindo o solo para aeração, né? Uma coisa interessante, isso que é um dado que é bem recente, é de 2019 e que me chamou muita atenção, que é a mitigação de emissão de gases de efeito estufa. Porque existe uma briga muito grande com os pecuaristas, existe uma imagem muito ruim dos pecuaristas, que é a vaca produzindo metano, né, o boi produzindo metano, aumentando, né, o aquecimento global, aquele tipo de coisa. Segundo dados da Embrapa, Embrapa Cerrados, convertendo apenas 15% dessa área de produção, como eu falei, plantar as listras, né, a linha da listra seria uma linha de floresta, com 15% da área de produção sendo floresta, por exemplo, num sistema de integração, como a gente explicou, isso já seria o suficiente para equilibrar as emissões. Mas olha só, esse sistema exige um reflorestamento, é isso? Não é só parar de desmatar, exige um reflorestamento para chegar no nível ótimo aí desse sistema, né? Como eu falei, JP, quadradão, você vai dividir e ali você vai ter um espaço. Então, vamos pensar aqui assim. A curto prazo, você vai plantar soja, você vai ter dinheiro dessa soja. Não vai ser uma área inteira de soja, mas você vai ter um dinheiro. Dali, uns meses depois, você vai ter renda da pecuária, porque o boi ficou pronto para abate. Aliás, isso que é muito interessante, que foi notado no Sudeste, que fazendas que utilizaram o modelo ILPF, eles anteciparam o abate do boi em 12 meses. Isso é coisa pra caramba. Ah, porque ele chegou no peso mais rápido, é isso? Ele chega no peso antes. Ele tava levando ali 3 anos, né? 36 meses, eles estavam abatendo ali por volta de 24, 26 meses. Uhum. Então você tem uma renda de boi, vamos dizer, ali no médio prazo. E, obviamente, ainda tem um pouco de soja, ainda tem um pouco de milho. A um pouco mais de longo prazo, você começa a vender, por exemplo, a madeira do eucalipto, que pode ser usada para... É ruim falar isso, mas pode ser usado para um carvão, para o pessoal fazer churrasco. Pode ser usado para celulose, para papel, para fazer o que vocês quiserem com a partir de celulose. Pode ser uma seringueira, você vai dali tirar, né, látex. Depois de 7 anos, 8 anos mais ou menos, você já consegue tirar látex. Você vai tirar látex, vai vender borracha pra caramba, galera, ou então a galera vai usar isso pra fazer plástico. Ou, como eu falei também, meu preferido, você pode usar isso pra fazer açaí, ou até mesmo cacau, e vender chocolate e vender açaí, cara. Uhum. Então é uma aposentadoria, vamos dizer assim. Mas como é que é feito? Então,
quem não tá utilizando isso, como é que faz hoje? Planta soja, colhe a soja, planta soja de novo, colhe a soja, fica só nessa? Como é que é o ciclo disso aí? Pra quem não faz esse sistema? Eu diria que hoje o ciclo, por exemplo, no Mato Grosso, que a gente gosta de citar aqui, eles plantam soja mais ou menos essa época do ano. Deve estar terminando o plantio possivelmente no final de dezembro, para daí ter a colheita mais ou menos ali por volta de março, e aí ele tem uma janela de mais ou menos 2 semanas onde ele vai enfiar milho em cima, que aí ele vai colher o milho safrinha, e é onde ele aparentemente tem dado muito mais dinheiro o milho safrinha do que a soja em si. Se bem que agora o preço de todos os commodities está em alta, então não faz muita diferença falar disso em 2020. Mas, se você tirar uma média... Lembrando, ainda que assim, o que o Gustavo tá comentando não é nem um negócio super disruptivo, tá, gente? Assim, tipo, ninguém... Na verdade, inclusive, faz parte da meta brasileira no Acordo de Paris. Uma das metas que o Brasil se comprometeu no setor agrícola, era aumentar em 5 milhões de hectares sistemas de integração lavoura-pecuária florestal, junto com outras coisas, como aumentar o plano ABC, né, agricultura de baixo carbono, restaurar áreas já degradadas, né, então não é assim, olha, só gente muito rica e abastada vai conseguir fazer isso. Não, você tem um protocolo já estabelecido e de pequenos a grandes agricultores potencialmente podem ir para o ILPF. Mas e aí, e quão perto ou longe da meta que o Brasil se comprometeu ele tá? Tá longe, JP. Tá longe pra cacete. O ILPF hoje só é utilizado em 15% da área plantada do país. Isso não é nada. Bom, mas e se você for avaliar as vantagens e desvantagens, por que não estão fazendo isso, então? Eu acho que é pela ignorância, né? O Pirula acho que pode falar um pouco aqui de divulgação científica, né? Talvez seja. Talvez seja porque é ignorância, rende mais, mas tem que ver qual é o tipo de trabalho que a pessoa vai ter. Então, às vezes a pessoa fala, não, já estou confortável fazendo isso, não sei. O que a gente, enfim, essa parte com relação ao que as pessoas sabem ou não, eu não estou por dentro ali do plantio, ciclo de coisas assim, da parte agrícola, para saber o que as pessoas, os produtores rurais sabem ou não. O que eu sei é que boa parte do desmatamento anual, e uma boa parte muito grande, é mera especulação agrária. E isso significa que aquela área que foi desmatada não vai ser usada nem para fazer uma técnica de cultura, nem para fazer uma pecuária, nem para fazer nada. Ela vai ser usada para ficar lá parada e eventualmente vender para alguém depois que conseguir grilar aquela propriedade. E a quantidade, então, de produtores que são responsáveis por esse tipo de destruição em massa, se não me engano, em números absolutos, é equivalente a 5% dos produtores rurais do Brasil. Entendeu? Acho que 5% desmatam 95%. É alguma coisa nessa grandeza aí. Eu posso estar falando números errados aí, mas eu lembro que era uma coisa muito grande, assim. Tipo, uma quantidade absurda do desmatamento era gerada por uma quantidade muito pequena dos produtores rurais. Desmatamento ilegal, né? Caraca, mas isso é muito esquisito, cara. Por que então esses 95% não botam a mão na mesa e falam, pera lá, porque os caras estão tomando uma culpa nas costas imensa sobre isso tudo aqui, internacionalmente e lá fora. Né? Eventualmente você tem pessoas, entre esses 5%, você tem pessoas muito influentes. Pessoas muito importantes. É por medo, então, que os outros 95% não falam, pera lá, nós temos que dar aqui Em parte, né, JP? Eu acredito que tenha também a questão que ainda não doeu no bolso dessa gente. Ou seja, foda-se se os caras estão desmatando ou não tá me impactando em nada, é isso? Por enquanto. Eventualmente isso vai mudar. Tem uma coisa também de quem compra, né? Se não me engano, isso daí eu preciso de correção aí de vocês, mas se não me engano, a empresa, o país que compra da gente, ele compra da empresa, né? No caso, se ela tiver o selinho certo, se ela tiver tudo correto, não sei o quê, não veio de área desmatada. Até porque a área desmatada ilegalmente, a princípio, não está produzindo nada, né? Então, ainda, né? É um jeito de roubar terra do governo, na verdade, né? A grilagem é isso, né? É basicamente isso. E lembrando que essa proporção de 5,95 que o Pirula traz, isso é em número de proprietários e não de tamanho de terra. Porque quem promove esse tipo de desmatamento tem muita grana. Gente, para vocês conseguirem promover um desmatamento é caro demais. Você precisa de um maquinário
muito caros. São tratores, caminhões especiais, máquinas de corte, correntes para você arrastar as árvores, o próprio diesel. Ou seja, é um empreendimento caro. E muitas vezes, porque algumas vezes até não é nem ilegal, mas muitas vezes na ilegalidade, o que torna ainda mais caro aquilo, né? Então, quem promove isso, de fato, acaba tendo um poder econômico e, por consequência, político grande para evitar qualquer tipo de mudança mais abrupta. Pelo contrário, por vezes promove um lobby que tá apoiando esse novo agir, não é tão novo assim, mas que está exacerbado agora no governo, que foi basicamente de tirar os dentes do Ibama, né? Hoje, o grande ponto que o JP perguntou no último bloco foi, mas como que ele fez isso? Ele mudou a regulação? Não. Ele tirou qualquer tipo de instrumento de fiscalização efetivo. Você tem uma diminuição absurda do número de multas, do número de operações. É porque o Ibama tá de sacanagem? Não, é porque ele tá sem dinheiro. Ele tá sem dinheiro, ele não tá conseguindo multar, e quem multa não tá sendo cobrado. Simplesmente você tem aí 1% de pagador. E isso já não era cobrado antes, né? E já não era cobrado antes, é verdade. Não, e da mesma forma que é caro você desmatar, é caro você fiscalizar. Você tem que ter drones para chegar em áreas que você só chega de barco, ou então você tem que ter o barco para chegar nessas áreas, você tem que ter aviões ou helicópteros para pousar em determinados locais, porque não tem estrada. Você não tem estrada porque ninguém construiu. Por quê? Porque construir estrada é caro. Mas se o cenário é esse que vocês estão falando, do financiamento do desmatamento, acabar com ele seria muito fácil, é porque não se tem o interesse, né? É só seguir o fluxo do dinheiro, né? Porque se é caro fazer um negócio, não é qualquer um que tá fazendo. Então, se não é qualquer um que tá fazendo, chega, vai de trás pra frente. Quem é que tá colocando dinheiro na parada? E aí vai e interrompe o ciclo, né? Esses 5% aí de produtores rurais que são os mais predatórios, né, essa aproximado, né, não sei, não lembro agora se são exatamente 5%, mas é um número baixo. E esses 5% têm representação ativa em Brasília, seja no legislativo, seja no executivo. Inclusive, muitos deles nem são eleitos pela bancada da ruralista, pela bancada do boi. São eleitos por outras questões. O povão nem sabe que o cara é fazendeiro, nem sabe que o cara tá lá dentro pra fazer isso. Depois que ele entra, começa a ficar meio óbvio se alguém prestar atenção e resolver acompanhar. Sim. Mas o discurso de alguns, de boa parte, inclusive, não é o discurso pela agricultura, pela pecuária, não. É, sei lá, por qualquer outro tipo de bandeira. E aí, quando você vai ver, você olha e fala, porra, mas pera lá, da onde que esse cara tira dinheiro pra viver? Nossa, ele é dono de uma fazenda do tamanho de Mônaco. Não, de Mônaco é pequeno, tamanho de Luxemburgo. Puxa vida. Pois que coisa, né? Vocês estão dando risada e falando Mônaco, Luxemburgo. Eu confesso que num dos projetos que eu já realizei no Pará, eu fui numa fazenda e a minha definição de latifúndio mudou porque a fazenda do sujeito era do tamanho da cidade de Boston. Sim. Se você for ver que o Parque do Xingu, né, que você consegue ver via satélite e tal, não sei o que, é do tamanho da Bélgica, Sim. E se você der uma olhada no zoom ali, você vê que tem propriedades perto ali, que você consegue detectar, que não estão lá muito menores que o Parque do Xingu. Então, tem isso também. Então quer dizer, se você for usar por uma lógica, tudo bem, você pode falar, a culpa não é minha que a Bélgica é pequena, mas espera lá, né? Vamos colocar isso em perspectiva. Né? Eu só quero encerrar o bloco aqui numa notícia um pouco mais positiva, que é o seguinte: em setembro de 2020, foi anunciado o financiamento facilitado para a agricultura sustentável, o SAF. Esse é um fundo que vai dispor de 68 milhões de dólares no primeiro ano. Ele pode chegar a 1,4 bilhões de dólares em 2026, com o intuito de estar implantando, financiando o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Né? É um fundo privado internacional, é uma iniciativa, uma PPP, vamos botar assim. Né? Ela inclui a Embrapa, o Bradesco, Septis, Cocamar, John Deere, Soesp e Syngenta. Só um parênteses, lembrando que a Syngenta é uma empresa chinesa e que basicamente eles formaram uma associação junto à rede ILPF e o Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento e Sustentabilidade e do JPG Asset Management. Quem que está fazendo a divulgação desse negócio é justamente a rede ILPF, só que é aquela coisa, é trabalho de formiguinha. Você vai numa cidade no interior, junta, 50 microprodutores e explica para os caras, aí os caras não têm dinheiro, agora eles podem apresentar ao fundo e aí, quem sabe, as coisas começam a mudar com o tempo. Com 1,4 bilhão
Muda porque o acesso fica mais fácil. Quem devia estar ajudando esse negócio mesmo era o BNDES, né? Mas tudo bem. Não, mas o BNDES tem uma linha também. O Pronaf, né, que é um dos principais programas, né, de apoio à agricultura, ele tem uma linha específica que é o Pronaf Agroecologia, que vai justamente nessa lógica de financiamento. Agora, mais recentemente, a gente teve uma diminuição significativa de investimento do BNDES para tudo, né? O BNDES está financiando muito menos do que financiava nas últimas décadas, né? Então, iniciativas privadas, ou seja, dinheiro novo, também são muito bem-vindos, né? Se bem colocados, como esse fundo que você está trazendo aí. É que nada disso, assim, todas essas coisas que podem ser feitas para melhoria, é óbvio que a gente pode ir fazendo isso daí no trabalho de formiguinha, mas a gente só vai conseguir pensar nisso a longo prazo, né, até no curto prazo, quando as coisas voltarem ao estágio não distópico, porque a normalidade não é boa, mas o governo Bolsonaro é distópico. É um governo em que o ministro do Meio Ambiente tá bebaço em Noronha e ele tuita em onho pro Rodrigo Maia lá, que é o presidente do Congresso. Sabe, é esse nível em que o cara foi blindado por causa do núcleo ideológico, em que preferiu se perder, sei lá, quantos milhões de reais que a gente podia ter do Fundo Amazônico por uma questão ideológica. Nós não somos os Estados Unidos para abrir mão de uma verba ou outra e somos ricos e aí a gente consegue se virar, entendeu? Fomentar, sei lá, o mercado interno. No caso, o governo foi um governo mambembe que não faz porra nenhuma. Não fomenta nem o mercado interno nem o externo, não sabe fazer nada e tá preocupado só em tipo, vamos cortar o Fundo Amazônico porque a Noruega, não sei das quantas, eu sei de toda a hipocrisia por cima desses países, mas dinheiro é dinheiro. Era isso que pagava da conta básica, mensal do governo, para manter ali o pessoal do ICMBio, do IBAMA, para manter tudo isso. Era a grana do Fundo Amazônico. Que se foi, né? O fundo se foi ou ele só encolheu? Atualmente ele está congelado. Ele não existe. Não existe. Não existe, se foi. Virtualmente, exatamente. É o fundo de Schrödinger. E ainda tem isso, né? Tem o dinheiro que é impossibilitado de usar, né? É o dinheiro que tá bloqueado. E aí aquilo, você chega e fala, é burrice? Talvez tenha burrice em algum nível, mas a princípio isso foi uma estratégia. Era para não ter o dinheiro acessível, para não poder pagar os profissionais que fiscalizam, para poder agradar meia dúzia. E essa meia dúzia é perigosa. Bom, para começar aqui, a gente tem um governo personalista. A gente tem um governo que é o reizinho, que não sabe porra nenhuma, né? É o rei do Chapolin, né? Aquela coisa bizarra, né? Que tem os filhos sanguessuga que ficam ali em volta. E esse cara, ele foi multado uma vez, sei lá quando, porque ele foi pescar numa área proibida lá em Angra dos Reis e o fiscal fez o seu trabalho e multou o cara. Desde então, é aquela coisa do namorado traído, sabe? Tipo, o cara ficou guardando aquilo no coração dele. Primeira semana de governo. Não é que foi uma coisa que ele foi... Não, primeira semana de governo, o cara exonera o sujeito. Tipo... Que só tava fazendo o trabalho dele, né? Me vinguei, ai que bonito. Tipo, é isso que é pra entender. Então, quer dizer, você tem toda uma questão ideológica ali dentro que é estúpida, só que favorece financeiramente aquela meia dúzia que mantém aquilo lá funcionando, e o resto tá pouco se fudendo, porque ainda não doeu tanto no bolso assim, mas como a gente falou agora aí, no decorrer do coisa, nem o pessoal do Ministério da Agricultura tá aguentando mais, entendeu? Eles falaram, pera lá, né? O Brasil não tá sozinho no mundo, como eventualmente o Bolsonaro pode querer. O Brasil não tá sozinho, você vende essa coisa para os lugares, né? Você tá vendendo. De fato, não é necessário desmatar mais para a gente aumentar a produção. Um indicador muito simples é quanto de pasto existe que está sendo mal utilizado. Só na Amazônia, de acordo com o dado do próprio governo, através do levantamento que é feito entre a Embrapa e o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostra cerca de 10 milhões de hectares de pastos mal utilizados. Bom, vamos levar a conversa para um outro lado, então.
que é para parte das questões energéticas lá na Amazônia Legal. E aí a gente tem um exemplo específico, né, Gustavo, que é o Amapá. Pois é, JP. Fazendo aqui uma retrospectiva também, né? De como o que aconteceu em 2020. O Amapá ficou 22 dias sem energia elétrica ou dentro de um sistema de rodízio que afetou 82% do estado. Né? Para quem não se lembra, haviam 3 transformadores, um explodiu por conta de um incêndio, outro ficou parcialmente danificado e o terceiro já estava desativado porque estava em manutenção. Ou seja, caiu 3 transformadores que, né, basicamente controlavam a rede de um estado inteiro. Acabou. Não tinha um sistema redundante, não existia alguma coisa reserva, não existia absolutamente nada. O incêndio foi causado por raios, isso levando em consideração que é sabido que o Brasil é o recordista mundial do número de raios registrados ao longo de um ano, ou seja, ninguém pensou, poxa, vai que chove aqui no Amapá. E foi o que aconteceu, que no meio do concerto da rede de transmissão, choveu e mais uma galera ficou sem energia. E aí também tem um contraste, que é bom sempre lembrar, que o Amapá é um dos maiores produtores de energia do país, só que também é um estado que o custo do megawatt-hora é um dos mais caros do país também, né? Isso acontece por quê? Porque condições precárias de transmissão, existe todo um debate com relação à privatização da estatal de energia do Amapá na época, que sabe-se lá como foi feito, mas no final das contas tá aí o resultado, né? O que a gente sempre fala aqui, olha, você quer privatizar, você quer fazer um acordo, não sei o que, tá bom, bacana, posso ver o que tá escrito no papel, posso ver o projeto para ver se aborda certas áreas, como áreas de emergência, ou áreas, né, como eu falo, que tenham um sistema, né, uma redundância para evitar esse tipo de coisa, mas não tinha. E, né, lembrando que a gente ainda está no meio de uma pandemia, que as pessoas dependem de eletricidade, que as pessoas dependem por conta de bombas de água. O Amapá é um dos estados que mais de 90% da população do estado não tem acesso à rede de coleta de esgoto. Ou seja, ele tem que viver de poço artesiano, para isso precisa ter bomba, para isso precisa ter energia, né? Ou seja, foi o caos. Foi o caos. E aí, daqui a pouco vai ter gente que não tinha nada, que vai estar morrendo com disenteria. Que bonito, hein? E lembrando também, e aqui eu acho que é o assunto talvez principal desse bloco, que hoje o presidente do Senado é o senhor Davi Alcolumbre, que é o senador pelo Amapá. O senador Davi Alcolumbre, que chegou ao patamar onde chegou por conta da sua lealdade à família Sarney. Ele foi suplente do Sarney por diversos anos. Ele batizou o aeroporto de Macapá com o nome do tio dele falecido, o Alberto Alcolumbre. E ele tem muito daquilo que o Pirula falou ao longo desse programa inteiro. A família é ligada a um setor de grileiros. Ele, como na porte de senador, diz que ele não pode responder pelas atividades da família dele. Mas, claramente, ele tem pessoas muito próximas que se beneficiam dessa bagunça do Ibama que a gente já falou aqui. Questões de terem terras do governo, né, vamos dizer, seja do DENIT, seja terras do INCRA, que estão de posse da família dele. Seriam terras da União destinadas, né, no caso do INCRA, à reforma agrária, mas não. Está na mão do senhor Alcolumbre, ou da família Alcolumbre. E assim, se isso não fosse suficiente, né, se o cara só foi lá, invadiu, botou a cerca e falou que a terra é dele, ele resolveu criar búfalo no Amapá. Que legal. Eu dessa história toda eu tiro o seguinte, a questão no Brasil é muito mais complicada do que só o momento do governo federal. Porque aí você vê a história que o Gustavo trouxe sobre o senador e tal, e começa a entender também por que o ministro Salles não caiu. Porque, de certa forma, a figura dele, assim, publicamente sendo meio nefasta, ajuda os interesses dessa galera. Porque ele fica sendo como o vilão da história, né? Fica absorvendo as pancadas, enquanto que as coisas vão acontecendo ao redor, sem ter como se agir. Porque então o pessoal está concentrado a energia em bater no cara e tentar tirar o cara, né? É tudo muito mais complexo do que simplesmente a gente olhar para a situação e falar, putz, tem um filho da p lá. Não é bem só isso, né? No supermercado é que você entra em contato com o desmatamento da Amazônia. Você não vê árvore caindo, não vê animais morrendo e perdendo alimento, não vê os índios sangrando, porque você está olhando para a picanha. Você não associa, mas é ali que você compra a destruição da Amazônia. Então agora vamos fechar, a gente falou lá no começo que tem um impacto externo. Vamos fechar então vendo como está o Brasil no mundo, né? Essa questão brasileira, como ela está impactando as decisões de outros e a nossa vida também, né?
Perfeito, JP. Vamos começar dizendo que a China, por exemplo, já começou a, vamos dizer, fez uma oferta inicial para compra de soja de nações africanas, entre elas destaca-se a Tanzânia. É claro que a Tanzânia não está nem entre os 20 maiores produtores de, por exemplo, soja do mundo. Mas é um início, é o começo, não vai afetar ninguém. Ameaça. É o começo do fim, na minha opinião. É uma ameaça. A curto prazo, não vai acontecer nada. A médio prazo, provavelmente também não. A longo prazo, a coisa pode começar a engrossar, entende? A França anunciou uma medida do governo Macron para, aspas, para os franceses, recuperar a soberania nacional da comida. Tem todo um garbo e elegância para isso aqui, mas na verdade isso aqui nada mais é do que um protecionismo disfarçado de nacionalismo, justamente porque existe um plano da França para dar mais subsídio para os seus pecuaristas. Os seus pecuaristas na França, eles dependem muito do uso de farelo de soja para dar ração para esses animais durante o inverno. Quem que vende farelo de soja para a França é o Brasil, né? No caso aqui, é mais de 80% do farelo de soja que a França importa vem do Brasil. O resto vem da Argentina, né? Só para comparação. Então fizeram esse anúncio e justamente o que eles esperam é, com esses subsídios que eles vão dar para os fazendeiros franceses, é que pelo menos 40% dessa dependência do farelo de soja internacional seja produzido na própria França até 2023. Então aqui a gente tem uma consequência de curto prazo, tá certo? Ou seja, eles vão passar a produzir soja, é isso? Exatamente, eles vão plantar soja na França, transgênico ainda por cima. Eu até concordo, realmente, uma mudança de chave da soja, em específico, que a gente tem uma liderança significativa, é algo menos provável. Mas um pequeno conto aqui para lembrar da história. Durante 2 séculos, virtualmente, o Brasil foi a liderança inconteste na produção de açúcar no mundo. Entre 1530 e o início do século XVIII, não tinha nenhum país, na verdade a gente ainda não era um país, mas não tinha nenhuma região que produzisse tanto açúcar quanto o Brasil. O Brasil era basicamente uma colônia de exportação de açúcar para o mundo inteiro, a partir de todo o tratado, toda a lógica, né, colonialista com Portugal e com o comércio principalmente holandês. Até que chegou no século XVIII e a Holanda decidiu diminuir a cadeia de fornecimento e ela mesma foi plantar açúcar nas suas colônias nas Antilhas. Resultado, anos depois, o preço do açúcar no mercado internacional diminuiu pela metade e o Brasil entrou em crise. Crise essa que só ia sair quando começou o ciclo do ouro aqui no Brasil. O que eu quero dizer é que nada é imutável. Mesmo na soja, ainda que o Brasil seja, de fato, o produtor mais pujante disso no mercado internacional, mesmo que a gente tenha, e efetivamente tem, tecnologia de ponta para isso, mesmo que a gente tenha um ciclo produtivo muito fechadinho, parceiros comerciais bem consolidados e tudo mais. Experiência. Nada disso é imutável. E quando os países afirmam categoricamente que estão pensando num plano B, é claro que isso vai levar tempo, não é do dia pra noite. É claro que eles têm todo o direito de fazer isso, mas mais do que tudo, é uma mensagem. Mais do que tudo, é uma mensagem do tipo... o presidente disse ontem que a China dependia muito mais do Brasil do que o Brasil depende da China. Essa é uma sandice inacreditável. É o tamanho da economia de um e do outro, pô. E o Brasil importa 1/3 do que a gente importa vem da China, sabe? Não existe essa comparação. A França, quando diz que vai ter uma produção local, é um recado, sim, um recado ambientalista forte, mas é um recado forte também da produção local, né? Então, assim, vou sim aqui incentivar os meus produtores locais, é um negócio que a Europa já faz muito tempo, tem várias contestações da OMC com relação a isso, mas enfim, e isso é muito maior do que somente uma disputa ambiental. Mas o ponto é que a disputa vai para um plano diplomático porque a gente dá, sim, possibilidade para assim ir. Não é que o Brasil esteja, poxa, estamos sendo injustos e o mundo está contra o Brasil porque está colocando a gente como páreo. Não, a gente só faz cagada. A gente não ajuda. A diplomacia brasileira hoje é uma cagada atrás da outra. Não tem um plano diplomático. Hoje o nosso plano diplomático depende de um presidente que perdeu as últimas eleições, que vai sair daqui a 3 semanas. Não, mentira. Exato. Vai sair agora no feriado. Vai sair na semana que vem do lançamento desse cast. É isso. Esse é o plano diplomático brasileiro. E quem mais vai apoiar a gente?
potências. Exatamente. O cara da Hungria. Ultranacional ali, ó. Hungria. Vamos lá, quem mais? A Turquia, talvez, eventualmente. Sabe-se lá se o Netanyahu ainda vai estar na frente de Israel, vai ter eleição outra de novo. Até esse cast saiu e o governo já tá dissolvido lá. Não, e mesmo o Netanyahu, dependendo da situação, o cara também não é louco. O cara não vai segurar não vai segurar na mão de qualquer coisa assim também, em determinado momento. Bom, eu não queria sair tanto da pauta, mas já que a gente tá partindo para a área de diplomacia, eu vou aqui pontuar que, por exemplo, o Daniel Ritter, né, no Twitter, por exemplo, ele é economista, ele é muito, muito interessado nessa questão de acordos comerciais, etc. E ele fez um levantamento muito interessante de quanto de mercado o Brasil perdeu na África só em 2020. Eu vi isso. Isso foi chocante. É assim, são coisas que você trabalha anos para você entrar num mercado, para você se estabelecer, para você estabelecer, vamos dizer que só desembarcar uma carga num porto na África, seja Moçambique, seja onde é que qualquer lugar que seja, leva muito tempo para você criar essa confiança, etc. O governo pegou e jogou no lixo. E tempo e dinheiro, né? Porque você precisa abrir o caminho para esse tipo de negociação. E aí a gente no Brasil é muito tacanho em algumas coisas. E aí fala, o governo tá colocando dinheiro na África, por que não coloca aqui que a gente tá precisando de dinheiro? Não, tá colocando dinheiro lá que é para abrir as portas para se trazer dinheiro de volta depois, né? As pessoas não conseguem enxergar 2 passos à frente. Eu agora eu vou sair daqui porque vocês não me avisaram que vocês eram petistas. E agora que vai começar o negócio aqui. Porque, na verdade, isso é devido ao presidente Lula, que fez uma... Não, mas pior que foi, né? O que o Lula quis fazer foi uma coisa parecida, vai guardar as devidas proporções, com o que a própria China tá fazendo. Sim. Não, o caos do governo é tão grande que eu sou obrigado a elogiar o PT, vira e mexe nesse programa. Esse aqui é o tamanho do drama da coisa. Não, é inacreditável. O Lula não era besta, ele queria criar uma área de influência. Inclusive, chegou a ter um pequeno imperialisminho, né? O Brasil chegou a ser imperialista em relação a alguns países aqui ao redor da América do Sul. O pessoal ficava meio puto, né? Você viajava, naquela época eu trabalhei um pouco na Argentina, tal, não sei o quê, eu tinha ido pra Bolívia, o pessoal ficava meio puto com o Brasil. Era assim, agora tem desses postos BR aqui em tudo quanto é lugar, o pessoal, né? Então tinha uma época que o Brasil... pra todos os lados. Isso, Odebrecht pra todos os lados, tal. Então, quer dizer, o Brasil chegou a virar o seu estadunidinho aqui da América do Sul, entendeu? Ele começou a dar uma controlada. Não adianta, não tá no sangue. Não tá no sangue do Brasil ter esse tipo de comportamento. Não tá no sangue. O Brasil não tem continuidade de política em nenhuma frente. A gente falou aqui de meio ambiente, a gente podia ter falado de qualquer coisa. Não tem continuidade historicamente falando. E, Gustavo, por fim, qual é o risco aí do imposto sobre o carbono? Isso, né? Então a gente já falou da União Europeia e existe também interesses, possivelmente, desse governo democrata em estabelecer um tipo de imposto sobre o carbono, ou pelo menos foi ventilado que isso poderia acontecer, que é o seguinte, você atrela o quanto de carbono você acumula para gerar, sei lá, 1 quilo de carne, 1 quilo de soja, 1 quilo disso ou daquilo, e você embute isso no preço da coisa. Eventualmente o preço é revertido para o consumidor? Sim, é revertido para o consumidor. Sempre é revertido para o consumidor no final. Só que o consumidor vai falar, eu não vou comprar carne deste país que paga esse caminhão de imposto se eu posso pagar na carne, por exemplo, da Austrália, né? Ou de um outro país que tem uma carga de carbono muito menor. E aí, novamente, volta ao que a gente fala, a importância, a gente está falando de desmatamento, mas a gente não pode ignorar a questão das emissões, né? Que é justamente uma das coisas que o IELPF promove, né? Tenta mitigar. Aí vai entrar na parte de competitividade do produto, né? Sim. O negócio que era para ser barato, de acesso ao povo e que ia vender bastante, não sei o que, de repente ele tá competindo com produto premium. E aí você vai comprar qual carne? A gente vai ver, muito provavelmente, uma remodelação do Acordo de Paris. Isso pode ser algo a entrar de forma bem concreta na conversa. Eu sou pouco esperançoso de uma remodelação efetiva do Acordo de Paris no curto prazo. Acho, a não ser que alterassem algumas peças mais do jogo, não vai ser o Biden sozinho, vai colocar os Estados Unidos de volta, mas enfim, não é
nada a ponto de criar um super acordo, um Kyoto melhorado, né, que foi o mais incisivo que a gente já teve na história. Agora, olhando uma perspectiva brasileira, é de uma burrice inacreditável o Brasil não ser a favor de um imposto global de carbono. Esse governo em específico nunca seria, porque isso é coisa de globalista, e globalista, enfim, tem que queimar na fogueira. Mas pro Brasil é extremamente competitivo se a gente tivesse um imposto global de carbono. Sim. Nossa matriz energética é muito limpa, né? Exatamente. A principal pauta de exportação brasileira, ela é muito mais eficiente do que os nossos competidores. Se a gente for pegar, não só a principal pauta de exportação, se a gente entrar em manufaturados, então, caraca, vamos produzir aço, alumínio e comparar com a pegada de carbono do aço e alumínio da Alemanha. China. Nossa. Da Alemanha, a gente ganha longe dos outros, longe. Então, o Brasil é hiper competitivo. Para o Brasil, deveria ser uma questão estratégica apoiar uma taxa internacional ou um mercado internacional de carbono, seja lá qual for, mas que de alguma forma o carbono fosse taxado. Manufaturado, sim, acho que eu concordo com você. Questões agrícolas, eu acho que pode ser um pouco diferente, mas tudo bem. Depende na verdade, depende da produção em si. Exatamente, mesmo soja, dependendo do tipo de produção, soja de monocultura para exportação do Brasil, a Embrapa tem diversas tecnologias que diminuiria sensivelmente a emissão de gás de efeito de estufa. Então a gente já vê ali alguns tipos, desde de plantio direto até biofertilização, que já tem um impacto, assim, grotesco de melhoria. Então, assim, daria pra, de fato, tentar emplacar essa pauta. E, assim, o Ministério antes da Fazenda, agora da Economia, ele já vem discutindo sobre isso, pelo menos desde 2014 aqui no Brasil. Ou seja, ainda no governo Dilma, passou durante o governo Temer e continua aqui no governo Bolsonaro. Não é porque é o governo Bolsonaro agora, a gente tá criticando pra caramba, que a pauta não tá sendo discutida. Sim, o Ministério da Economia tem discutido possibilidades de um eventual imposto de carbono interno, né? Aí seria só Brasil, ou, eventualmente, algum tipo de mercado de carbono. Mas a pauta não anda, fica ainda muito em estudo. A gente tem uma coisa embrionária de um mercado de carbono brasileiro, que é o RenovaBio, né? Que seria um mercado exclusivo para produção de biocombustíveis, né? Em que você tem, mas a lógica é essa, você tem cotas de permissão, você tem compra e venda, você mede eficiência na produção de biocombustíveis e tudo mais. E começou a funcionar efetivamente esse ano, e tem funcionado de forma regular, uma ou outra contestação legal e tal, mas tem funcionado de forma regular. Aí tem brigas, claro, lobbies de setores que não vão querer nenhum nem outro, que preferem um mercado a um imposto, porque imposto vai ser perdido, outros que preferem... Na Alemanha, por exemplo, foram por imposto porque falou, olha, mercado tem um custo de transição muito grande, vou fazer imposto que é mais fácil, é só pagar e tudo mais. Então, e você tem vários exemplos disso ao redor do mundo. Agora, eu sou realmente, pelo menos no curto prazo, extremamente cético para qualquer tipo de regulação internacional. Porque aí você entra numa seara de governança global disso muito complexa. Cara, tem um imposto internacional do carbono. Quem é que coordena isso? Vai pra quem? Quem é que controla, sabe? Pra onde é gasto? Quem é que vai fiscalizar, de fato, o cumprimento ou não? Porque imposto, a sonegação de imposto é recorrente. Pra você sonegar imposto de carbono, igualmente, entendeu? Ele pode vir mais de uma forma de uma sanção do que de um imposto. Sim. Então, aí é um perigo... Isso é mais perigoso ainda, na verdade. Exatamente. Vai ser sanção de quem sobre quem? E os Estados Unidos não cumprir. Quem é que vai fazer sanção contra os Estados Unidos? Isso pra gente é mais perigoso ainda do que o imposto de carbono. E, novamente, a mesma pessoa que defende o imposto sobre o carbono é a pessoa que tem a caneta para aplicar sanções, que é a Janet Yellen. Antes delas, as pessoas vão lembrar do Mnuchin. O Mnuchin, ele era o cara que saiu sancionando toda a autoridade do Irã. Ele, Departamento de Tesouro. É justamente o mesmo cargo que essa pessoa está ocupando agora, Janet Yellen. Isso aí. Bom, eu acho que a conclusão desse programa é dizer que há caminhos e o motivo do meio ambiente ser tão ênfase dentro do Podnext é porque a gente acha que é uma forma da gente ser sustentável como planeta, como pessoas, como país, mas mais importante ainda, de trazer as pessoas, as cabeças, para um lado de sobriedade, porque não é possível que não seja um assunto que não seja prioridade mais para os governos e para as pessoas. Então, a gente tem visto movimentos políticos na Europa
que estão enxergando que se não abraçarem essa agenda toda, eles vão morrer na água politicamente. E se a gente não entender que esse é um caminho no Brasil da gente direcionar, né, os nossos votos, o nosso esforço como cidadão, cara, esquece, né? Nada mais vai fazer muito sentido. O George Carlin, né? O ser humano vai deixar de existir, o planeta vai continuar, cara. Exatamente. Então, os caminhos existem aqui, o que está faltando é a confiança de que eles vão ser trilhados. Não, eu diria mais, eu diria que não é nem só uma questão de tipo, o planeta segue, o ser humano fica. O ser humano pode até seguir, só que que vida? Exato. Que tipo de vida o ser humano vai seguir? O que me deixa muito preocupado é essa questão da memória das pessoas. Tipo, eu não sinto falta de nadar no Rio Tietê. Eu não sinto falta. Quando eu nasci, o Tietê era podre já, né? Algumas pessoas, né, pessoas, daqui 2 gerações, não vão sentir falta de rinocerontes. Eu chegar e falar assim, não existe rinoceronte. Paciência, é verdade. O pessoal falou que tinha um rinoceronte. Quanto bicho que não existe mais hoje, né? Que coisa, que pena. E, tipo, as pessoas se acostumam. Então, é foda, de repente, chegar e falar assim, por exemplo, aqui onde eu moro, é o primeiro ano que tem pernilongo. Os últimos 3, 4 anos, né, não teve pernilongo nenhum. E agora não dá pra ficar a janela aberta por 5 minutos. E isso é uma coisa meio óbvia. Não é coincidência. Não é uma coincidência. Não é um fato isolado. Obviamente. Não tô falando que, tá vendo o aquecimento global. Não, mas tô falando que toda essa alteração pode ter sido porque alguém mexeu em algum canto ali, sei lá onde, no Rio. Tudo bem, entendeu? Tipo, aconteceu alguma coisa ali. E aí, a pessoa que se mudar semana que vem pro prédio, vai falar, puxa, esse prédio tem muito pernilongo. Pronto. Ela não tá ciente. Pra sempre ela não tá ciente que 1 ano antes não tinha e que a vida dela podia ser melhor sem aqueles pernilongos. Esse é que é o problema, as pessoas se esquecem. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema mesmo. Porque a gente se adapta a situações ruins, mas não pensa que elas, né, que poderia ser diferente. Isso vale pra muitas coisas na vida, não é só meio ambiente, não, pra muitas coisas. Se você pergunta pra quem é velhinho, às vezes a pessoa fala, eu sinto falta da garoa paulista, eu sinto falta do Tietê limpo. Eu acho que a pessoa tem que ser bem velha mesmo, mas tipo, acho que ainda deve ter alguém aí, né, que sinta falta do Tietê limpo, mas a própria pessoa se acostuma, né, depois de décadas e décadas de vida. Então não tem jeito, e é por isso que talvez esse lance acredito que talvez seja nisso que eu acho que a divulgação científica seja um fator que possa fisgar as pessoas para perceber isso, né? Esse tipo de percepção que elas não têm. Galera, estamos de férias, mas vocês sabem que pode continuar na interação conosco, por onde quer que você, né, prefira. Mande seus comentários, suas sugestões. Espero que tenham gostado desse programa. Foi um programa que a gente pensou muito, né, no assunto sobre o que trazer nesse período, nesse especial. Espero que tenham curtido. Então, agradecer aos nossos convidados, né, que trouxeram ângulos que, fantástico. Como eu falei, que são vitais, cara, pro prosseguimento da vida como um todo e dos nossos trilhos políticos. Valeu, Pirula, né, por toda a explanação aí que deu pra gente. Eu agradeço o convite, pra mim foi um enorme prazer. Legal. E valeu, Fencas, cara, a hora que quiser, só dá um alô aí pra gente. Valeu, JP. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui, cara. Legal. Então, mande os seus comentários, pergunte o que quiser. Pode ser por e-mail, para o contato@opodnext.com. Pode ser também pelas mídias sociais. Tem o JP_Miguel, tem o Gustavo no @gu_rebel. E pra mim no @belafontanella, tudo com 2 L's. E pra falar com a gente direto no Podnext, você encontra a gente tanto no Twitter quanto no Instagram, no @opodnext. E pra falar com os nossos convidados, Pirula? Pra mim, digitar Pirula, ou coloca Pirula com 2 L's 25, você me acha em quase todas as redes, ou digita canal do Pirula e me acha fácil. E Fencas eu já entreguei, né? Bem, enfim, @Fencas no Twitter, a melhor rede, só estou nela.
E também podem me ouvir no SciCast, gente. O melhor podcast de divulgação científica do universo. Uau. Pra você. É isso aí. Não questiono. Humildade. Aqui. Não questiono. Valeu, galera. Até mais. Até a volta das férias. Semana que vem a gente tá de volta com os episódios semanais, gente. Fiquem de olho. Abraço. Abraço. Tchau, gente.